com o melhor papo fora do ar. A gente começa o nosso podcast de Sem Fios. Faz tempo, né, Tyson? Muito tempo, que saudade. Tu não tá de microfone aí, né? Não tô. Tanso. A gente tá com saudade desse momento. Mas aí eu queria falar, na verdade, sobre o assunto que a gente tá falando fora do ar. Não dá. Então agora tem que ser séria a coisa. Vamos voltar pro lado sério, porque é um assunto que a gente tem que falar muito e falar com muita leveza, inclusive com a seriedade que merece, mas também com bom humor e leveza, sem tapar sol com a peneira, sem romantizar nada, porque aqui é papo reto, papo direto. E eu tenho duas convidadas aqui queridíssimas, que lutam, e lutam por uma causa difícil, também não romantizam, e é por isso que é tão bom estar aqui com elas conversando sobre isso. Já quero começar a nossa entrevista mandando um beijo para Fernanda Marins, amiga querida de todas nós aqui. Um beijo com todo amor. Quero mandar um beijo para o Fabrício, marido da Camila. Pai do Pedro. Pai do Pedro. Vamos dizer que ninguém falou de ti no podcast? Falarei, querido, falarei, tá? Te levarei, e vai ser feito aqui daqui a pouco. E recebo com muito carinho a Pri e a Camila. Sejam bem-vindas, meus amores. Vamos falar de um assunto que não é leve, mas ele pode ser tratado com leveza a fim de resolver questões que não são resolvidas nunca, que é a educação atípica. É sobre isso, né, Cíntia? É sobre isso, e a gente está aqui justamente para ocupar o espaço e agradecer o espaço, né, que você nos cedeu aqui, para falar desse assunto sério, importante, e que não se deve se romantizar, né? Isso é uma coisa que a gente tem batido bastante, que a educação especial não é uma coisa fácil, não é uma equação fácil de resolver, seja na esfera pública ou na esfera privada. É uma equação que não se fecha, né? A gente tem alguns números aí, cerca de 2.000 e poucas crianças no município, né, na rede pública, que são público-alvo da educação especial. E como resolve essa conta, né? Porque a conta não fecha. Não vai fechar. E é difícil, realmente, a questão da estrutura não fecha. Vamos lá que numa sala eu tenho aí, eu vou falar de autismo, mas a gente pode falar de várias deficiências, tá? Tá. Mas vamos lá que numa sala eu tenha 5 crianças com algum tipo de deficiência, né? A sala estrutural vai comportar 5 professores de apoio? Não, não vai comportar. É muita gente num espaço só, né? Pensando na arquitetura. Então, poderíamos compartilhar um professor de apoio? Sim, isso é possível, se a gente conseguir juntar deficiências que comprometam menos. Semelhantes. Isso, semelhantes. Esse profissional dá conta de 2 demandas semelhantes. Isso, Perfeito. é sobre isso. Então, assim, nós, desse grupo de mães e pais, nós já temos essa consciência, a gente já amadureceu a respeito disso, de que, meu filho tem direito a um professor exclusivamente só para ele. A gente já sabe que isso não é uma realidade possível, diante do número alto e crescente de diagnósticos que estão acontecendo aí com os nascimentos. Então, só que o que a gente precisa? De uma avaliação de qualidade, né? Para ver qual é o nível de comprometimento dessa criança, para poder associar essa criança a uma outra criança parecida com ela, para que esse professor possa fazer um trabalho adequado e que ele tenha o direito à educação feita de qualidade com as limitações dele, né? Então, é sobre isso, né? E quando a gente está buscando agora, né? A gente está fazendo uma força aqui no município. Nós vamos ter uma audiência pública no mês de abril para discutir esse plano né, municipal. E como nós falávamos antes, não adianta só ter o plano, né? Que legislação é uma coisa linda, né? O papel aceita Teus qualquer colegas, coisa. né? E assim, eu como advogada posso dizer, a legislação é linda, a gente nem precisaria de legislação se fosse olhar a Constituição. É lógico. Né? Educação e saúde. Só, LBI, só não já precisava mais garante nada. O ECA já direito. estava lá. Claro. Já estava lá. Quando a Constituição fala educação e saúde é um direito de todos, é ponto. Todos, ponto, acabou. Né? Educação se faz por quem? Por professor. Então acaba a discussão se é cuidador ou se é professor. Na escola a criança vai para estudar. Porque se fosse para ter cuidado, ele teria cuidado em casa. Porque ao mesmo tempo, Pri, que se fala o seguinte, tem que estimular, tem que colocar num ambiente para conviver com todas as outras pessoas, tem que socializar. Porque as crianças, por exemplo, com autismo estimuladas, têm um desenvolvimento diferente. Fala. E na hora de socializar? E na hora de incluir? Vem uma barreira gigantesca. E aí o que a gente falava antes é o seguinte, quando você ainda, por exemplo, um pai atípico que tem condições financeiras de bancar uma série de
um staff, né, para ajudar nessa caminhada do seu filho, com um professor em sala de aula, numa escola particular que de repente aceita que aquele professor esteja lá, e a fono, e a físio, e ok, o caminho é mais fácil. Ou menos difícil, pelo menos. Isso, menos difícil. Acho que é essa palavra que é mais fácil, é menos difícil. A gente tem exemplos aí, a gente vê que é menos difícil. O pai que vai depender da escola pública, porque nós falamos uma coisa aqui fora do ar que eu acho muito importante falar, que é o seguinte, as duas são mães atípicas. Quantas mães atípicas podem sair para trabalhar? Que podem estar no mercado de trabalho, que podem ganhar dinheiro para as necessidades desta criança, desse adolescente, ou dessa desse família, jovem, né, Cíntia? ou dessa família. Quantos pais de fato ajudam? Porque a grande maioria fala, é isso, não quero para mim, obrigada, não é o comercial de margarina, eu vou embora. Vai pagar ali R$300 de pensão, que não dá nem para comprar o papel higiênico para limpar a bunda, a verdade é essa. E a mãe ficou. Como que essa mãe trabalha? Como que essa mãe vai sustentar esta vida e esta criança e vai dar conta disso? Quer dizer, a gente hoje tem em Blumenau algum contraturno para as crianças especiais, que a mãe possa trabalhar e dizer, tá aqui o meu filho o dia inteiro, eu vou buscar às 6 da tarde? Não tem. Isso é uma briga nossa também, sabe? Pois assim, ou seja, porque não é só aula. Estas crianças especiais, muitas delas não deixam de ser, não serão adultos normais, ou seja, serão adultos atípicos. E aonde esta pessoa ficará? Vai ficar dependente dessa mãe ou desse pai, dessa família a vida inteira? Quantas crianças que hoje vão para a escola, daqui a pouco são adultos, para onde vão? Não tem, essa galera não tem. Aí de Essa 20, é uma luta 25, nossa. 30 anos, vão para onde? A gente também, muitos deles têm capacidade, a gente poderia ter um programa para capacitá-lo para o mercado de trabalho, né? Então, hoje a gente também não tem, é uma luta nossa muito tá bom assim? Importante. Obrigada. Então, lá pra mim, tá? Então são considerações que a gente precisa pensar, que essas crianças serão adultos e ela é um contínuo, é um cuidado contínuo para a vida toda, é uma atenção para a vida inteira, né? E uma coisa que merece destaque também é algumas dessas pessoas com deficiência, eu vou falar pessoas até em respeito a Fia Marins, que ela vive puxando a nossa atenção com relação a isso, né? Que eles não vão ser eternas crianças. Elas poderiam ser inseridas no mercado de trabalho. Nós temos uma legislação específica para as empresas cumprirem com relação à cota, né, de emprego para pessoa com deficiência. Só que o problema é que essas pessoas com deficiência, elas não são preparadas para o mercado de trabalho. Né? Então, assim... E depende da deficiência. Isso. Tem deficiência que não tem como Isso, inserir, tem situações que não dá, que daí precisaria de um contraturno ali, de uma atividade... Para desenvolvimento. Mas é uma atividade lúdica, uma oficina outra... de culinária, artesanato, essas coisas aí. Isso. Autonomia da vida diária, entendeu? Algo terapêutico, claro, inclusive, né? Não só o trabalho. Claro. Porque em alguns casos o trabalho não se encaixa. Alguns não. Mas nos casos que o trabalho se encaixa, vamos lá, num autismo em grau de esporte 1, eu já às tive vezes na minha o empresa 2, que eu trabalhei. Né? Então, assim, essa mão de obra que, se treinada, se capacitada, poderia ser absorvida pelo mercado. Também não tem. Então, assim, me dói, eu não tenho nada contra o supermercado, só para deixar claro, mas essas pessoas com deficiência, elas podem ser muito mais do que empacotador de supermercado. Porque eles só ficam empacotando. Né? Então, assim... Não parece que vão cumprir uma cota social nessa história, bota ali e resolveu. Isso, e isso não é problema das empresas, porque a gente poderia ter, pela iniciativa pública ou público-privado, uma parceria, de capacitar essa mão de obra, qualificar essa mão de obra para entregar, então, para essa empresa, olha, essa pessoa com deficiência aqui, nós capacitamos ela para cuidar de estoque, para catalogar estoque. Porque, por exemplo, às vezes o autista é muito metódico. Não quer estar com as pessoas, mas coloca no escritório fazendo algo. Sim, o autista é muito metódico, mesmo ele organizar um estoque, dependendo do que o serviço for. Sim, eles adoram organizar, empilhar. Alguns não são, vamos generalizar, mas alguns têm isso. Ou vamos pegar uma pessoa com deficiência motora que utiliza uma cadeira de rodas, por exemplo. Ela pode ter habilidades administrativas, por exemplo. Então, assim, para que limitar um empacotador de supermercado? Entende? Então, assim, a gente precisaria pensar. E o que incomoda a gente é que isso é do ser humano, né? O ser humano só pensa quando a água bate na bunda. Eu sempre. Né? Então, assim, essas crianças vão crescer. Não, essas crianças já cresceram. Já cresceram. Né? Então, assim, quando a gente fala... a gente falava fora do ar aqui, quem vai cuidar dessas pessoas quando
as mães e os pais dessas famílias falecerem. Porque nem sempre terão irmãos, nem sempre terão uma rede para cuidar. E também nem cada é vez justo as famílias menores. a gente, né, depositar num irmão a responsabilidade, sobrecarregá-lo com uma responsabilidade que não é dele. Sim. Mas é a velha história, não dá nem para morrer em paz. Isso. Porque, né, aquela história, mas se acontece alguma coisa comigo, com meu marido, como meu filho, ele é o que nos assombra. Dependente de mim. É o que nos assombra como pai e mãe, assim. O que isso. será é o calo. dos pais, né? Neurotípicos já tu imagina dos atípicos, né? A nossa grande preocupação. E eu vou dizer para vocês, assim, eu sou uma exceção, porque a minha primeira filha tem deficiência, e mesmo com a deficiência dela sendo genética, nós optamos em ter mais um filho. Coragem, né? Uhum. Então, assim, foi uma decisão. Eu até brinco que quando nós decidimos isso, eu e meu esposo, então vamos, tá? Vamos, beleza, vamos. E daí, no mês seguinte, eu tava grávida. Então, eu lembro de ter pego o exame, olhado pra cima e falar, poxa, Deus, nem pra duvidar, assim, mudar de ideia. Nem deu tempo de refletir melhor, querido. Passei uma gravidez com medo, obviamente, claro. né? Algumas pessoas me perguntavam, Pri, se vier como a Camille, o que tu vai fazer? Eu disse, vou criar como a Camille, né? Fazer o quê? É isso aí que a gente tem. Já tá aqui, é isso. É isso. E graças a Deus, a Helena veio do jeitinho que ela veio, tá tudo certo. Mas assim, às vezes as pessoas me perguntam, né? Pri, então agora com a Helena tu tá mais tranquila. Não tô tranquila porque não é responsabilidade da Helena. Uhum. Se a Helena cultivar dentro dela o carinho, né, o amor e for isso, e nascer dentro dela assim, não, a minha irmã vai ser a minha responsabilidade, vai ser ela que vai decidir isso. Mas não é uma herança que tu estás deixando para ela, né? Não é isso. Hoje o que eu percebo, né, a Camila convive, né, com as minhas meninas, então a Helena tem esse cuidado, já é bem genuíno muito dela. Nato, é muito lindo, é muito nato. Né? Então assim, mas não que seja uma obrigação dela, né? Então essa situação de que nós teremos pessoas idosas com deficiências severas, em alguns casos, a gente precisa refletir agora. Porque se parar para pensar, a gente não tem um asilo nem para as pessoas normais, né? Não, amor. Entende? Os asilos hoje para idosos, né? Tu já tem dificuldade de achar vagas para as pessoas que têm uma baixa renda, ou um que AVC, não tem condições, ou né? que é onde depende de mais cuidado. Porque né? aqui nós estamos falando não só, por exemplo, dos autistas. Não, nós estamos falando, por exemplo, às vezes uma criança que usa uma sonda. Sim. Que precisa ir para a escola e usa uma sonda e tem que ter algum suporte naquela escola, né? Nós estamos falando de vários casos dos mais diversos. Por exemplo, como tu falasse agora, não existe hoje uma casa de repouso, um asilo. Não é fácil. Não. Eu tenho uma tia que mora numa casa de repouso e é dificílimo, né? Conseguir vaga e tal. Mas pensa o seguinte, essa meninada aí, quantos anos é a tua filha? A minha, 14. E o 14, Pedro? vai fazer 15 esse ano. Tá. Então vamos colocar mais, vamos botar 20 anos. Então nós vamos falar de 34 anos de idade. 20 anos vocês estarão com quantos anos? Eu tenho 42. 65, eu vou estar com 65. E 62, né? Deus queira, estarão aqui firmes e fortes, enfim, mas em não estando, faz-se o quê com esse filho? Vai se largar num apartamento? Alguém vai lá descobrir que tá lá e que precisa... Quer dizer, não tem um lugar que a gente pudesse dizer assim, olha, existe um lugar que é o lugar para onde essas pessoas irão, que serão acolhidas, que serão monitoradas, que serão bem tratadas para seguir o curso da sua vida. Não se pensa, não sei se fora se pensa nisso, existe isso nos outros países ou não? Existe, Sim. na Holanda tem, nos Estados Unidos já é uma realidade, tanto a Fê Marins, né, importante citar aqui a Fê Marins junto com a Onda Autismo, que ela é uma das participantes, enfim, do movimento, ela já deixou para a nossa prefeitura um projeto com uma equipe de arquitetos de Blumenau para ter uma casa de acolhimento, ou seja, onde é um modelo na Holanda, modelo na Europa, modelo nos Estados Unidos, porque essa água já bateu na bunda lá fora. E a gente sabe que isso porque a Fê, como ela tem o BI com uma idade maior do que os nossos, ela já sabe que essa preocupação dela vai chegar mais cedo que os nossos, né? Apesar do mesmo ter 14. Então, o poder público já sabe, a gente precisa mobilizar e a gente também não... E aí o que a gente falou no início, né, da nossa discussão. A gente tem que ter ações de curto prazo, que a gente tá falando de escola, educação, mas a gente não pode esquecer que hoje o meu, por exemplo, vai sair da escola no final do ano, vai pro segundo grau, onde é que ele vai estudar? O que ele vai fazer no contraturno? Eu, por exemplo, eu já não tenho mais contraturno pro Pedro. O Pedro fez 14, não tenho mais. Então, assim, o que eu faço com ele à tarde, né?
Então, assim, Isso essa é porque tu tens um marido que me ajuda, o marido que que optou optou dizer o seguinte, então, sair tu do vais lá e tu vais trabalho. pro corporativo e eu vou assumir Uhum. as Eu ações e a vida com o Pedro. Uhum, né? ele assumiu e a Que é gente raro isso inverteu. que a gente tá falando, Fabrício, que normalmente os pais... Não, Não isso é uma fazem. exceção. Aí é o que ela falou, olha, tô indo e ó, te Uhum, vira. Não, é uma uhum. exceção. E é um diálogo e um acordo muito tranquilo dentro da nossa casa, onde o Fabrício optou, sim, por ser o pai do Pedro, levar nas terapias, cuidar dentro em casa, tem o trabalho dele, mas ele tenta jogar dentro das atividades dele. Tem E mais eu optei flexibilidade. mais flexibilidade, e eu optei por manter no mundo corporativo e até trabalho fora. A Priscila sabe, eu viajo para fora do país, eu tenho muitas atividades. E foi um acordo e que se deu tudo bem, mas assim... essa preocupação, ou seja, o Fabrício também não vai ser um pai que vai cuidar a vida inteira do Pedro. Óbvio Né? que não. A gente sabe que qualquer ser humano, homem, mulher, ele também precisa ter um momento dele. O Fabrício pedala, tu sabe disso? Então, Claro. assim, tem dias que ele diz assim, eu preciso sair. E ele pedala a manhã toda e vai, eu disse, vai. Querido. Porque ele precisa do momento dele. Uhum. Eu tive esse meu momento de ser mais mãe e não só tão provedora, e ele quando ele trabalhava como CLT, mas eu quase enlouqueci, foram durante 13 anos, sabe? Que eu disse assim, Gente, eu porque estou louca. É muito difícil, as pessoas romantizam. Isso aqui que eu acho pior, quando eu vejo alguém dizendo assim, ó, por uma mãe atípica. Ah, mas se veio pra ti, Aí é tua cruz. é porque tu, É tua tu cruz. és especial. Veio. Deus não te dá um fardo maior não que pode você carregar. não possa carregar. Eu acho isso de uma falta de sensibilidade. Primeiro porque tu estás depositando nessa pessoa um superpoder, né? Uhum. Depois, assim, tipo, como se fosse Já aumentou a carga, né? Não, Já aumentou a uma carga. porque esmolinha, daí tipo assim, ó, vou te dizer isso que vai... Aham. Gente, é difícil pra todo mundo. Isso. Não dá pra romantizar. Não dá pra dizer assim, ó, não, mas Deus não dá o peso maior, a carga maior. Ai, Tem que um lindo. porquê. Eu te admiro, tu és tão... Ai, tu é forte, tu não chora. Não, tu amor, não é forte. Não. Chora. Tem o desespero de dizer, não aguento mais, eu preciso sair daqui, pensar em mim. Porque aí vem a grande pergunta. Quem cuida de quem cuida? Uhum. Essa mãe que se dedica a um filho com necessidades muito maiores, né, do que a maioria das outras mães, se a gente que tem filhos que têm autonomia, que saem, que trabalham, que estudam, que respondem, que são malcriados, que fazem cagada, que voltam pra casa no horário que não foi marcado, aquela vida normal, a gente já fica aqui, ó. Eu imagino vocês. E E ninguém fala disso com tranquilidade. Não. Se esconde, se romantiza. Ai, que lindo. É. Olha que bonita a luta dessas mães. Aham. Aqui, ó. Aham. É bem sobre Isso ninguém isso. fala. É. Nós temos uma outra mãe num grupo que o menino tem paralisia. Então, Que ela é era outra guerreira, é, meu Deus. Eu digo e que a gente ela não tem era- nada quando a gente olha pros... Meu Deus, eu tenho até vergonha de dizer ela é a isso. Sugripa, mãe do Arthur, do Tutu. Do Tutu. Então, ele é um menino bem dependente, né? Ele usa cadeira de rodas, enfim, ele tem 13 anos, mas ele é bem magrinho, É, né? ele é uma paralisia cerebral, É. né? Um parto complicado. Foi uma Enfim, consequência. e ela fazia direito, terminou a faculdade, Uhum. quase, faltou pouquinha coisinha para terminar, mas ela precisou parar. Foi uma né? opção dela, né? Porque Como família. eu até digo que talvez não tenha sido uma opção, né? Porque Mas o acho que filho... foi concursado, Não, é. acordado entre... Isso, mas eu digo Esposo assim, o filho nasceu, Sim. tu é a mãe, e assim, a sociedade espera que tu pare, Mas, né? em olha relação só. à mulher, em relação ao homem, jamais. Não, Aham. e gente, olha Mas só. em relação à mulher, é obrigação da mulher e parar. se- Nem se discute, amor. E para pra pensar que agora... Mas ela mesma assume isso para ela, isso que eu digo, é uma culpa meio nossa, É, né? mas olha só, gente, meninas, pra gente parar pra pensar um pouco. A licença maternidade Já começa ali, né? lá do INSS, né, que os seletistas recebem quando, né, vai ter o filho lá, ela é a licença maternidade. Daí, por muito tempo se discutiu, porque a mãe vai amamentar e não sei o quê, não sei Dependência onde. diretamente. Tá, e olha só, tem gente que não amamenta, né? Por que Óbvio. que a mãe Mas HIV não pode... positivo que não vai amamentar? É, por que Ou que que a não mãe pode? não pode parir aquela criança, ganhar alto ali, sei lá, com 30 dias, 45, sei lá o que 45 for. que seja, volta pro mercado e a licença quem vai tomar, quem vai tirar o leite, vai dar o leite, seja fórmula ou seja leite, é o homem. Aham. Por que não? Entende? Então, não se espera que o homem pare para pensar, não, então vamos conversar. Não tem o como. Fabrício é uma exceção, realmente. Lógico. Foi. Na Islândia, pra vocês terem uma ideia, isso, quem falou foi um guia. Não sei se estou errada no número, mas é mais ou menos assim. O pai
e a mãe tem a mesma licença maternidade. Sim. Na Holanda, eu tenho colegas que trabalham na mesma A empresa. mesma. É assim, é 2 anos. E não, isso, 2 anos, na É 2 Islândia anos. também. E não tem discussão. Então, assim, ó, é isso. O pai quer voltar antes, ou a mãe quer voltar antes, porque a criança nasceu perfeito, maravilhoso. Sim, Então, assim, a mãe vai dizer, ó, eu vou ficar os 2 anos, mas o pai vai dizer, eu fiquei meio ano. Não, meu filho é especial. Meu filho, né, Necessita de um atípico, suporte. posso dizer, né? É atípico. Então, nós dois temos que ficar juntos mais tempo decisão. pro pai dividir com essa mãe, pra essa mãe poder ir correr de manhã, pra essa mãe poder ir lá fazer a unha, pra essa mãe poder dormir. Cíntia. Só Dormir. Mas olha que legal, Entendeu? uma coisa nova, né? É legal, assim, nova porque devia acontecer antes, inclusive, né? A licença maternidade agora, tá? Quando a criança nasce e fica internada no hospital por um parto complicado, tipo da Sim. sugripa, Sim. a licença maternidade passa a contar da alta médica da mãe ou da criança. Porque até pouco tempo atrás, uns 2 anos atrás, 2, 3 anos, Era do parto. era do parto. Então, assim, daí tu 4 meses, a pega mulher tá criança lá. que, por exemplo, tá na UTI. Nasceu Isso. prematuro e vai ficar 3 meses Imagina. na Aham. UTI. É, fica E a muito mãe tem que comum. estar lá toda hora, mãezinha canguru, Meu Deus. amamentando Aham. e cuidando. Quer dizer, Daí 1 mês que ela foi pra casa, a mãe volta a trabalhar. Ela vai voltar a trabalhar? Claro que não. Ela vai porque pedir a até porque demissão. ela tem que estar lá no hospital, amamentando essa criança. Isso. Aconchegando essa criança, que às vezes pode ficar 2, 3 meses Meu Deus. por lá. Às Quantas vezes que muito mais. ficam? Tem gente que fica 1 ano. Sim. Tem crianças com outros problemas que Comorbidades, que claro. vão ficando. Então, assim, Uhum. a conta... Que eu sempre penso o seguinte, como a lei é normalmente feita por homens, é feita sob a perspectiva e a ótica masculina. Com certeza. E eu não tô... Gente, não sou feminista. Também dessa não. saga Também de não. sovaco cabeludo. Também Eu não. tenho Não, pavor não. daquelas que me rasgaram tal do sutiã, porque eu tenho uma vontade de raiva bater, pelo delas. Que, contrário, Ux! né? Porque trouxeram pra gente um peso que a gente acharam que tava ajudando. Aham. E aqui, ó, não ajudaram Aham. bosta nenhuma. Aí estamos aí com 3 turnos Isso. virando. Mas, enfim, não é sobre isso. Mas eu acho que a gente tem que entender que a ótica é masculina sob a régua deles. Isso. Uhum. Não é sobre a nossa régua. E assim, né? Quando a gente esteve ontem Porque eles não estão no nosso papel. quando nós estivemos ontem na Câmara de Vereadores fazendo a solicitação para essa audiência pública para discutir, né, a política pública da educação especial, para não acontecer as atrocidades aí, né? Um professor de música fazendo o que fez, Gente, o que né? foi isso? Um corretor de imóveis gerenciando a secretaria da pessoa com deficiência, enfim, entre São outros. Isso é o que a gente mais vê no Brasil inteiro. Isso, não é uma Não é situação só só daqui. de Blumenau. Não, né? gente. Não. Mas a gente... E é corriqueiro, virou algo corriqueiro. E uma Banaliza. das partes que a gente falou ontem é o quê? Que a gente possa sentar, discutir uma política pública com quem recebe o serviço público na ponta. Não adianta pedir para o Sociedade. vereador e para o executivo fazer uma política pública da educação se o filho dessas pessoas estuda numa escola particular, Com a realidade completamente diferente. com a realidade diferente de Sem quem dúvida. vive o chão Ou da que sala de não aula do tem município. uma criança especial em casa e não Isso. sabe a realidade que a gente Porque aí vive. seria muito mais sensato e sensível e inteligente dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui quem cuida da educação, não estamos apontando, não é para Blumenau, estamos Não, falando é como um todo. geral, é geral. Então assim, tu vai ser a secretária da educação. Mas o teu time seria muito importante que tivesse uma mãe atípica. Uhum. Que tiver, ou várias mães atípicas. Sim, sim. E mães que não são atípicas, porque esse ouvir, esse estar junto para agir, faz uma diferença imensa na prática. Isso. Eu só sei o que uma mãe atípica precisa se eu ouvir vocês, ou se eu conviver, ou se eu ver o que vocês precisam. Uhum. Porque eu do sofá da minha casa, eu não sei a necessidade de vocês, eu não tô ali. Eu não sei como é a tua rotina quando tu chegas em casa com a tua filha. Uhum. Eu não sei se tens que dar banho, se ela toma banho sozinha. Uhum. Qual é o grau de dependência É. do Pedro, por exemplo? Ontem um Aí vereador... ninguém age. Não, E não, ninguém porque faz. dentro da tua casa só tu que sabe, tu e teu marido só a gente que É sabe. isso, meu Ninguém amor. sabe, todo É mundo acha que é lindo. Isso. Tu acordou, tá linda, bela e faceira, tua noite foi maravilhosa. Quem disse que Isso. foi? Quem E, disse que foi? e como é que tu vais levar isso, que no papel que aceita tudo funciona, Ah, para a vida real, por exemplo, de uma escola municipal, de uma É. escola estadual, que é outra realidade da particular. A particular a gente sabe que tem se problemas ajusta, também. Tem muitos problemas, mas é mais fácil de Tem. ajustar. O pai tem dinheiro para pagar esse professor que tá junto. Eles vão chegar a um consenso. Até porque a Aham. escola também quer o dinheiro daquela família, porque vive da Claro, mensalidade. claro. E A pegada é pública? outra, né? A pública você é mais um, Uhum. teu filho é mais um. É. Que E tem daí- problema e que quer estudar. Só que daí o que... Oportunidade. O que chama a atenção, né? Quando a gente fala do município, do estado, né, da educação pública,
né? A gente tem que parar para pensar que o acesso, quando a gente fala o acesso à educação, ele é bem amplo, sabe, Cíntia? É amplo em que sentido? Uma rampa para um cadeirante entrar. Um banheiro que possa encaixar a cadeira de rodas para essa pessoa fazer xixi. Olha a situação importante, né? Nós temos crianças e adolescentes de 10 anos que usam fralda, por exemplo, né? Hoje, em algumas situações, essas crianças são trocadas na sala dos professores, com o professor entrando, saindo. Cadê o direito à privacidade dessa criança, da intimidade dessa criança? Até porque... Quantos anos vocês estão? Eu, 42. 45. Eu tenho 48. Na minha época, essas crianças não iam pra escola. Não, eu não estudei com ninguém. Eu não lembro, eu não tenho essa lembrança. Eu conheci mas não era na escola, era filho de uma professora, da mãe. Eu tinha no colégio, eu não sei se vocês vão lembrar, e aqui a gente pode falar qualquer termo, porque ninguém vai julgar, mas era assim, ó. Tinha o pessoal que estava na sala que a gente disse que era pessoa estranha. Ele é estranho. Se usava um termo muito feio na época, assim, tolo. Ou retardado. Retardado, a gente usava. Retardado, ele é estranho. Esse estranho, por vezes, tinha autismo. Meu Deus, muitos. E era o crânio estranho, né? Sim, era um Asperger, que hoje é muito bem classificado. Isso, então assim, tinha, mas ninguém sabia. Ninguém falava. E aí era o estranho mesmo, que alguém passava recreio com ele. Eu falo isso porque tive uma amizade na escola que era a pessoa estranha e que eu passava todos os intervalos com essa pessoa sem saber do que era. Porque eu via a pessoa sozinha. E era uma pessoa sem... Eu tenho até hoje contato com essa pessoa, né? Então, hoje eu vejo que era uma pessoa que tinha autismo, que foi muito estimulada, que hoje está no mundo corporativo, tá tudo bem, obrigada, né? Mas, teve sorte, né, que eu estimulava mas de ninguém ponta, falava sobre isso numa época, eu estudava no Santo Antônio. Sim. Ninguém falava, não tinha professor de suporte, não tinha, essas pessoas iam para pai. E agora essas pessoas iam para o pai, eu ficava em casa com alguém cuidando. Um ponto a bem sociedade importante. escondia muito também, né, Cíntia? Isso é verdade. Hoje a gente eu digo que a gente vive num período, né, principalmente nós, até mesmo a Fê, que o bebê já tá com 21 para 22, mas assim, a gente ainda vive hoje numa sociedade onde que nós, pais, ainda já encaramos isso como... Tipo assim, é realidade, vamos levar pra rua, almoçar, retardado ficava em casa. Eu tô errada, gente? Sim, e eu admiro muito a Fê, levo o B pra tanto lugar, eu também levo, a gente leva o Pedro sempre. Desde pequeno, desde sempre. Porque a sociedade precisa conviver com os diferentes, é o que a gente briga mais, né? Para que eu consiga entender que as diferenças são iguais e que amanhã um filho pode ter também, uma criança saber lidar com aquilo. O que me perguntam bastante, né, mas será que não seria o ideal construir uma escola específica para essas crianças? Há quem defenda, né? Há quem defenda. Só que daí, olha só, eu tenho certeza absoluta, com certeza mesmo, o quanto essa luz está clareando essa mesa, de que as crianças que estão convivendo com essas crianças especiais, com essas crianças com deficiência, serão seres humanos muito melhores. Aprendendo a respeitar a diferença. Se tem uma escola e vai botar lá, vai ser um depósito de crianças. Vai segregar, né? Vai segregar. E aí, por exemplo, a tua filha tá lá, que estímulo ela tem? Sim. Não tem que estimular? Tem que estimular. Não tem que conviver com todos e juntos. Eles acabam copiando os coleguinhas. Você acabou de botar numa gaveta, claro. E eles copiam os coleguinhas. Então, assim, eu vou dar um exemplo. A Camille, né? Tem mochila, gente, muito mais fácil. Fiar tudo na mochila, colocar nas costas e ir pra escola. Mas guriazinhas de 14 anos têm a mochila, coloca o material aqui, leva o caneta na mão. A moda na escola da Camille é essa. Agora é assim. Né? Então, assim... Escolheram tudo que não é prático. Isso, nada prático, né? E daí eu não tinha entendido isso, né? E ela querendo levar isso. Filha, põe tudo isso dentro da bolsa. A Camille é muita função e ela é mais fortinha. E ela se comunica normalmente? Ela não fala, mas ela comunica. Ela tá usando o tablet agora. Perfeito. Né? Ela usa também. Isso. Também, né? Daí, o que acontece? Ela fica ali, daí eu peguei, tá, vai com isso aí de meio, não vou ficar arranjando confusão. Pendurado, isso. Filha, vai. E eu observei as meninas subindo o morro da escola, todo mundo levava assim. Então, o que ela queria? Ser igual a todo mundo. Entende? Pertencer àquela comunidade escolar em que as meninas levam material na mão, com a mochila pendurada. Ela é uma pré-adolescente de 14 anos. Isso. Sim, com as mesmas vontades e nessa idade a gente sabe que eles querem pertencer, ponto. Isso. Sim. E outro ponto que eu discuti com essa daqui, que eu falei, gente, eu acho que a gente tá precisando fazer uma comunidade para discutir esses assuntos. Ela me pediu do jeitinho dela para tomar banho com a luz apagada e a porta fechada. A mãe neurótica aqui já pensou, meu Deus, ela tá com depressão, senhor, o que eu vou fazer agora, não sei o quê. Daí essa daqui só falou, Pri, tu não gosta de tomar um banho quente, relaxar? Sozinha? Só tu contigo mesmo? Por que ela não pode? Eu assim, O Pedro também tá assim, agora ele entra no banho, ele empurra,
a gente diminui a luz, ele fica 10 minutos com aquela água, sai assim leve. Aham. Porque ela não sai pode. assim, perfeito. E não esqueçam que eles estão crescendo, eles também não querem ficar expondo o corpo. Claro, quer Gente, ver agora. A gente não pode o quarto. diminuir os desejos e as vontades. E a gente, Eles vão antes- descobrir a sexualidade. Esses Sim, filhos vão já descobrir a descobriram, Cíntia. E Então, assim, a adolescência amor. bate forte. E a gente não Porque pode o hormônio esquecer. tá ali igual de qualquer... Meu Deus, o Pedro já adolescente. tem pelo desde os 13 anos, meu Deus, por tudo. O Entendeu? rosto, barba, pé cerrada e tal. E a gente não pode esquecer, como pai e mãe, que essas crianças atípicas, elas são crianças antes de mais nada. Tem desejo, e a gente esquece disso, Cintia. Isso é verdade, a gente esquece, porque a gente coloca numa redoma e muitas vezes a gente discute muito, eu e o Fabrício, assim, o Pedro talvez poderia mais, porque a gente acaba esquecendo que ele é um ser humano normal antes de ser autista e que ele tem capacidade. De tanto cuidado A gente ceia. é demais, sabe? Quer ver assim, ele sai do banheiro, o Fabrício, mas ele sabe, se ele fez o número 1, ele vai ter que levantar, limpa o pinto e sair, ele já sabe. É isso mesmo. A gente fica, tanto que ele acostumou. Ó, Pra entrar no banheiro, eu lembro que agora pra entrar no banheiro, ele já agora tá com 14, a gente já tá numa casa que a gente se mudou um pouco tempo. Ele pedia antes pra ir no banheiro. E hoje ele doutrinou. Pra ele entrar no banheiro, ele pede. E os filhos entra. Mas por quê? Porque a gente doutrinou assim, a gente não deu a liberdade suficiente. Sem dúvida. Então a gente também é um pouco protetor demais e tratá-los acaba. aquém do que eles precisavam, não aquém de Não, descuido, não, mas aquém que sim. eu digo de autonomia. A autonomia Claro. que se procura não se dá. Claro. É. E aí tu imagina, se nós pais, aí a gente volta pro nosso assunto, né? Se nós pais temos esse comportamento, tu imagina dentro da sala de aula. O Pedro tá hoje saindo do Machado de Assis, tá no último ano, sempre frequentou a educação pública de Blumenau, uma coisa que eu sempre admirei. Antes Porque o frequentou a Machado é um CI em baita de um Gaspar. colégio. Gosto muito, eu sempre tive muita liberdade com as diretoras e com as professoras. Acho uma escola que tem muito a melhorar, porque é formada de pessoas, a gente sabe disso. Mas assim, falta muito. Falta muito. E se nós pais temos ainda esse pensamento, por isso que a nossa briga tanto é de conscientização. Ou seja, o momento que tu traz a conscientização pra dentro de casa, tu consegue levar isso pra escola, tu consegue levar pra sociedade, que aquela pessoa é capaz. Conscientização e capacitação de quem fica com Qualificada, né? Total. Pri? E de todos os envolvidos. Todo, desde o menininho da porta, do Todos os guardinha, envolvidos, a menina pessoa da da copa. limpeza, Todo mundo. ao diretor, ao professor, ao monitor. Porque esse aluno é da escola, É não é da lógico. professora de apoio, é da Não, escola. É da escola. É óbvio que sim. Uhum. Então, se a Camille pintar lá na saída do portão da escola e pedir para ir embora, mesmo que ela tenha ali 14 anos, não, volta para tua sala. Ou se ela for numa cantina sozinha, então eles têm que conhecer. Eu também sou uma pessoa sortuda, posso dizer que a escola onde ela vai, inseriu ela muito bem. Ela tá com a turminha dela desde o primeiro ano. Então, Sensacional. eles não veem a diferença nela. Vou até relatar uma situação bem legal que aconteceu com a Camille. Teve um menino que começou novo na escola, ela já estava na 6ª série. E ela tem um amiguinho que é o Natanael, que tá com ela desde o primeiro ano. Ele é bem baixinho, assim, né? E ela já é maiorzinha. E daí um menino novo na escola foi tirar sarro dela, implicar com ela, algo do gênero. Aquele baixinho, Cíntia. Já amei o Nathanael, já quero ser amiga Nossa. dele. Nathanael, já te amei, já. Ele chegou, a professora de apoio só de olho, né? Ele chegou, deu de dedo no menino assim, porque ele era baixinho. Sim. Ela é minha amiga, tu tem que respeitar ela, porque ela tá aqui muito antes de você. Fez todo um Coisa discurso. linda. Que coisa. A professora, ela ia Sexto ano. interromper, né, para evitar o conflito. Mas aquele conflito foi tão bom Claro. porque ele defendeu a amiga dele, por ser amiga dele, independente da deficiência. Então ele foi lá e aquele grandão e todo mundo olhando. Aí quando começou a enroscar o negócio, daí eles interviram, né? Mas Vai cair na porrada. Vamos lá tirar o Isso. Nathanael, que o Nathanael Mas- tá O louco. louco do Mas Natanael. foi bonito. E é lógico. isso que acontece quando a gente faz uma inclusão de qualidade. Quando a gente coloca uma criança com deficiência dentro de uma sala de aula, dá condições para ela evoluir dentro das suas limitações. As pessoas que estão em Isso não vai volta... atrapalhar também o desenvolvimento Isso, dos demais, porque tem que pensar isso. em todos os lados. Isso. Isso, Meu filho tem isso eu que quero desenvolver, comentar mas ele depois. também não pode atrapalhar. Nós não podemos ser hipócritas. Isso. Porque eu sempre digo Porque eu que já vi casos de mães que queriam goela abaixo e estava atrapalhando todo um funcionamento, porque ele era um menino que gritava muito, que quebrava tira tudo. atenção. Tira atenção. Então, E- assim, os dois lados tem que botar na balança Por isso pra da gente ser preparação, justo. por isso da preparação, que é o que eu estava falando, ou seja, a educação especial, a preparação desses profissionais para cuidar dessas crianças, ou estar ali pedagogicamente, né, é importante reforçar isso, não é para cuidar, para saber se a criança come, ou se a criança vai no banheiro, é pedagogicamente, aí Claro. apoiar ela dentro dos seus âmbitos, mas assim,
eu também não posso ser hipócrita com mãe e dizer assim, eu tenho que enfiar meu filho lá dentro, A custe o qualquer que custo. custar. Não, Até porque, eu não sou a favor até disso. porque tem crianças que, de fato, jovens, não vão se encaixar lá dentro. Claro, a gente E tem que aí ter esse vem a consciência discernimento. dessa mãe, o discernimento de dizer o seguinte, cara, a escola regular não dá para o meu filho. Então, Hoje, assim, ontem nós eu ouvimos não um posso caso que- assim, não né? posso querer enfiar um pé 44 num sapato 36. Mas essa consciência a sociedade não tem. Não Cintia. tem. E isso que a gente E discute muitas muito com a mães Semente. também não tem. Não, Porque não, às vezes vira a uma mãe. luta que bota a perder a luta legítima de outras muitas. mães. Que diz assim, ó, então tá, então o meu filho, vamos supor, meu filho grita muito, o meu filho Bate. não consegue ficar parado, o meu filho bate, meu filho tem algumas Surto. coisas mais violentas. Esse perfil não cabe na escola tradicional, talvez. Porque não adianta você pegar 30 alunos de uma sala e professores e querer que o mundo mude pelo seu filho. Não é aí. Não, Né? mas as pessoas, infelizmente, Já muitos existe pais essa pensam. bandeira e já vi muito acontecer dessa hipocrisia. Eu também acho. Mas Que o também problema da pessoa é o maior. E não é. Não. Porque existem outros a conviver e outros a serem E respeitados. essa análise é bem importante, porque assim, né, gente, vamos falar do autismo especificamente aqui agora. Se a gente parar para pensar, né, esse ser humano, ele é uma engrenagem, né? Então, em casa, escola, medicação, terapia, equipe tudo médica isso multidisciplinar. vai refletir em todos os lugares. Então, por vezes, essa criança que berra, surta, bate, pode ser negligência da família, inclusive, Tudo em não tem que ser olhado, levar num médico neurologista, em não ajustar uma medicação para esse comportamento. Não estou falando em dopar as crianças, mas Não. ajustar a Sem medicação, dúvida. né? Fazer uma terapia ocupacional. Agora a gente ajustou, ele consegue ser inserido. Porque assim, o que acontece, né? Isso é bem importante a gente falar. A escola, né, ela dá um alívio para a mãe, sim, é um momento que a gente deixa o filho lá para ele ter uma educação de qualidade e a gente sabes tem que está bem isso, cuidado. e a gente tem um Espera, respiro. né? A gente tem essa esperança nesse sentido. A gente Isso. tem E a essa gente tem um respiro, sim. Mas eu tenho que entregar o meu filho para a escola para que ele tenha a capacidade de estar lá. Eu tenho as minhas responsabilidades como mãe. Muito. Camille toma remédio 3 vezes no dia, certinho. Não se vê, a escola não é para se ver livre de um filho. Não, Mas não vou lá não depositar mas assim a tem criança. muitos que são. Então, Tem muito, porque tem os dois lados. A gente tem que Sim. ver que tem pessoas com mais sabedoria ou com instrução que têm esse discernimento como vocês. Por isso que é bom ouvi-las, né? Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que querem o goela abaixo mesmo. tem pessoas que não aceitam o diagnóstico do filho. Não, a gente Né? tem, Isso, tá? por A exemplo, gente uma tem. vez num voo, a mãe tinha um filho que eu acho que tinha autismo, enfim, e a menininha também. Bom, se você pensa o seguinte, eu vou falar o meu lado, posso estar errada e me corrijam, tá? Mas assim, é um voo de 12 horas. Meu Deus. Tá? A mãe não medicou esse menino. Com certeza não, né? Vocês Um estavam menino de juntos. uns 15, 16 anos. Em que esse menino passa o voo berrando. E esse menino passa o voo correndo. E batendo. Sim. Completamente fora da sua rotina, né? E despreparado para Ok. aquilo. Ao mesmo tempo que aquela... Aí vem a história. Não, porque todo mundo tem que ter um olhar. Ou que nem mãe que viaja com o filho berrando, né? Chorando porque é de mãe, enfim. Sim. Tem que ter um olhar compadecido. Tem, mas essa mãe tem que ter comigo também. Também. É dos dois lados. Eu também digo isso. Porque eu também paguei aquela passagem e não paguei barato. Eu também quero descansar. Eu entendo, uma criança teve uma dor de ouvido. Claro. Gente, ninguém aqui está falando. Claro. Mas eu acho que é o bom senso. E aí, quando questionar dessa mãe, se essa mãe não vai medicar este menino no sentido de fazê-lo dormir, como uma mãe, um Dramin. Sim. Dá pra- Discute com a equipe. Cara, pra dá dizer Dramin pra filho pequeno dormir em avião, Sim. pra criança relaxar e dormir. Vira uma briga e o problema do seu filho passa a ser o problema do mundo? Não é. O problema dos meus filhos não são o problema do mundo, nem o meu, nem de ninguém. Uhum. Então também se vê que se perdeu muito isso, porque Meu essa Deus. inclusão, como não teve um caminho de uma inclusão bem feita, virou a inclusão goela abaixo, né? E virou a preocupação da mãe atípica com consciência, que quer incluir o seu filho do jeito que tem que ser feito, para também outras mães sem noção nenhuma. E aí a gente vive uma balança que pesa lá, pesa cá. Temos no meio um poder público municipal, estadual e federal Omisso. que omisso, porque na teoria é lindo.
E sabe na o que mais prática me não dói? funciona, quer dizer, a gente vê que a gente tá num barco sem marinheiro. Ó, e sabe o que mais me dói? Depois vocês vão me dizer se eu não tô A gente certa. se sente literalmente a ver navios, sabe, É. Cíntia? Não Como é isso, mães, faz a deriva. como Mas- sociedade e tudo. Mas todos os nessa aspectos. pegada aí do mundo é lindo, né? Vocês vão ver agora, gente. Abril tá aí, né? Ah, abriu, tá Daí aí. vai ser assim, ó, aquela pessoal vestindo azul. Isso. Hashtag nós somos do autismo. Ah, que nem agora lindo. do Down, o pessoal botando as Sim. meias ao Ah, contrário. lindo. Gente, ninguém precisa disso, porque esses movimentos de internet também me incomodam muito. Uhum. Aí vamos fazer postagens para conscientizar. Não. A gente conscientiza falando, entrevistando, discutindo. Não é Informação. um post. Não é Informação. viralizar um post. Não. É. É a gente mostrar na prática como funciona essa discussão aqui. Tem que existir sempre. Isso, Sim. aquela história das meias coloridas, né? Eu mandei as minhas filhas com meia colorida. A Camille tem a amiguinha dela, a Cissa, que tem síndrome de Down na escola. E daí a Camille tem epilepsia. Então, o Márcio tem a história da meia Isso, colorida. e o roxo. E o roxo. Daí elas trocaram. Ela foi de roxo, aquela coisa toda. Mas a minha pequenininha, ela estuda numa escola particular. E daí eu mandei ela de meia colorida. Daí ela chegou pra mim, Cíntia, ela disse assim: "Ô mãe, mas por que eu tenho que ir de meia colorida?" Então, assim, não é enfiar o par de meia colorida Ela no nem pé das sabe o porquê crianças. que tá usando. E por quê? Daí eu sentei e É falei: isso. Cadê o Mana, objetivo, né? Mano, olha só. Daí advogado explicando para filho, né? Mana, é que tem a síndrome de Down, não sei o quê, mas o que é síndrome de Down, mãe? Daí eu pensei, nossa, tá ficando difícil essa conversa. Daí 6 ela anos, assim, né? daí eu falei 6 assim, não, anos. é porque tem um cromossomo. Assim, mãe, o que é cromossomo? Mas fala, você tá no Google, a foto é Não, assim. daí É isso eu aqui, são peguei- essas É pessoas uma com essas criança características. Isso, daí eu comecei a me sentir incomodada, Claro. porque eu não tô acostumada com uma filha que fala, porque Claro. a Camille não fala. E essa pequena, ela Meu Deus, pergunta o tempo veio inteiro. a pelas fala da duas. mana. Aham, ela fala o tempo todo. E ela agora tá assim, ô mãe, eu sou tagarela, né? Disse isso, filha. Então dá um tempinho pra mãe agora. Daí eu peguei e liguei pra uma mãe que tem uma menina com Down, assim, ô Kátia, como eu faço pra explicar pra uma criança de 6 anos o que é síndrome de Down? Porque eu queria ser efetiva, entende? Isso Dela- fazer certo. Como é que eu faço certo? É, Ela pra nunca ela não mais esquecer. colocar uma meia de qualquer coisa, assim, eu fui pra escola porque minha mãe Isso, pediu, Isso. né? Daí ela me mandou um videozinho no É YouTube, né? Explicando bem certinho. E daí ela entendeu. Daí quando eu pedi pra ela explicar pro Emil o que era, né? Daí eu falei, mano, explica pro pai por que tu foi de meia colorida hoje pra escola. Ah, pai, é assim, ó. É porque as pessoas têm um negócio lá no cérebro, em algum outro lugar, fora, diferente. Jeitinho Mas elas dela. são tudo igual que nem a gente, tá, Ai, pai? gente, isso É já a valeu. Esse tudo igual a gente valeu. Isso. Resolveu. É a conclusão. E daí ele perguntou, tá, mas mais alguma coisa? Ah, e tem um negócio no olho que é um pouco diferente, mas eles também enxergam, pai. É isso aí. Sim, Que porque coisa o olho mais é mais linda. baixo, a implantação. Só. Vocês vão ter audiência pública. Isso. Nós vamos ter, se Agora. Deus quiser. Queria falar um pouquinho sobre isso, que a gente tem tempo, né, Thais? A gente já estourou o tempo. Ai, Jesus. Porque eu queria ficar com vocês 3 meses aqui, assim, comendo Aham. cuca, tomando café e batendo papo. Mas já fica o meu convite, eu queria que vocês voltassem. Com certeza. Eu Podemos quero voltar. muito que vocês voltem. E aí eu vou ver se eu trago aquela bucica da Fê Marins Ai, aqui. por Sim. favor, Fê. Vamos? Venha, O Vamos. convite já tá feito, Fernanda, sua bruaca. Você vai vir aqui. Isso aí. Fernanda já esteve aqui. E aí a gente vai fazer um papo, que eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso. Mas queria falar dessa audiência, que Uhum. vocês vão ter a importância disso para o município. Queria ouvir vocês, inclusive um convite para que as pessoas estejam atentas a esse tema Ótimo. nesse período de Sim, audiência por favor, pública, né? por favor. Por Precisamos favor. de força para isso. É. A gente precisa. Nós fizemos Precisamos o trazer a pedido, sociedade pra discutir. nós fizemos esse pedido porque a gente precisa discutir uma política pública para a educação especial. O que é essa discussão? A gente precisa sentar, desenhar, e desenhar para atender Construir, né? É uma construir, construção. colocar no papel e a partir de tal data vai ter audiência, vai ter a política pública. Porque Colocar daí- no papel cada ponto. Isso. O que o que o pode ser professor feito aqui com a função do Responsabilidades da acessibilidade. família. E assim, ó, e trazer o poder público para suas responsabilidades no âmbito assim, ó. Ah, não adianta só contratar o professor. Eu tenho que dar capacidade, eu tenho que dar condições para ele trabalhar, eu tenho que essa criança ter um apoio de saúde. Porque normal, a gente não pode esquecer que essa criança, ela é holística. Eu, como enfermeira, falo muito isso. Pode ter problema, por exemplo, é uma crise de epilepsia na Sim. escola. Sim, mas assim, Quem essa criança... acode, faz o quê? Uhum. Como faz? Não, e essa criança, será que essa criança tem um suporte de equipe assistencial por trás? Será que ela tem acesso à saúde? Ou seja, Isso. a criança com problema neurológico, seja epilepsia, seja autismo, o que for, ela é um ser humano que ela precisa ter um olhar na parte do âmbito social, assistência social, saúde e educação.
E isso não dá pra tu olhar ela Guarda-chuva, somente. né, amor? É um guarda-chuva, uma ombrela, como se fala. Então, assim, eu preciso ter um olhar. E essa nossa discussão, Cintia, é muito importante, ela é uma discussão para a educação, mas que fique bem claro que nós vamos sentar, sim, com a saúde para discutir política pública dentro desse município Até que está porque muito essa problemático. conversa tem que ser saúde e educação. E assistência social. E assistência social, como falasse, juntos, não é Todos. cada um sozinho, Não porque segrega. cada um diz uma coisa e eu não sei. Não. Juntos, é uma equipe multidisciplinar O ser humano de é várias único. áreas. Isso. O ser humano é Porque essas crianças precisam desse aparato inteiro. Não é um braço só. Não. Ah, vai pra escola, mas não tem acessibilidade. Ah, vai pra escola, tem um professor, mas tem uma crise, mas porque não foi medicado, porque não tem médico. Isso. Eu tenho uma conhecida minha que não teve dificuldade na escola porque o filho dela tem diabetes e faz muitas crises de hipoglicemia e tem que receber aquela insulina rápida. Verificar a glicemia e ainda administrar. São 2 procedimentos. Tá? São 2 E aí, procedimentos. quem socorre... Não pode. A professora não pode? A professora não pode aplicar. fazer, não Como pode? não pode? Se tu veres isso acontecer, o meu filho precisa daquela caneta Sim. rápida de insulina. Não, professor, não pode. Aham. Como não pode? Não, porque pode acontecer alguma coisa. Uhum. Ah, não pode. Então, eu vou ver uma criança levando um choque, eu não vou desligar o disjuntor, porque eu não posso. Deixa ali. Gente, isso não existe, né? E ser mais maleável. A gente tem também, hoje em dia, tá tudo também tão chato. Tudo tão chato. Que as pessoas têm medo de agir porque vão ser julgadas. As pessoas têm medo de falar porque pode pegar um podcast desse, fazer recortezinho e botar no fiofó de alguém dizendo que falou o que não foi falar. Sim. A gente vive num mundo Meu insuportável. Deus. Isso. De militância Muito por chato, todos muito os chato. lados, em todos os sentidos, em todas as áreas, por todos os lados partidários e seja o que for. Sim. Ficou um inferno. E a gente não pode nem falar naturalmente sobre isso. Uhum. O professor não pode acudir um aluno com uma caneta. Não pode. Tem que esperar Não o pode. SAMU chegar, morreu. Aham. Vai ter um aham. abraço, morreu. Sim. Quer dizer, Tem crianças na escola, assim, eu acho que é uma coisa muito importante, porque a gente fala de necessidade humana básica. As crianças da escola, aqui em Municipal de Blumenau, a gente estava comentando, a criança usa sonda, a técnica se recusou a administrar água para essa criança só usa dieta por sonda, não recebe via oral. Porque não estava prescrito pelo médico. Eu entendo que eu tenho que me preocupar como uma técnica de enfermagem, ou seja, se a pessoa tem um conhecimento, que eu tenho um volume, porque é uma criança pequena, talvez uns 10 quilos, 20 quilos, eu tenho um volume, mas leva pra discussão com essa equipe. Ô, mãe, hoje, o que tu dá em casa? Mãe, Conversa vem com aqui. essa mãe. Mãe, vem aqui, ó. Eu Mãe, tenho que a fazer, rotina eu tenho é medo, eu me essa. sinto insegura. O que eu posso fazer, Enquanto tu não mãezinha? traz uma orientação, mas eu não vou deixar aquela pessoa desassistida. Não, ela simplesmente se negou Se negou. a dar água pra aquela criança. Se aquela mãe não sai de casa, desidratou. sabe o que é isso? Então, assim, que ser humano a gente tá tendo, Cíntia? Mas exatamente porque Mas o que politicamente é correto, isso? tá tão chato Tá que tão- se eu fizer, eu vou ser julgada. Se eu não posso fazer, porque eu não... Às vezes Aham. até pode ter uma boa intenção, mas Claro. tudo ficou tão Tudo. tão louco, difícil. Tudo. Que Pra as apontar o dedo sempre tem um, né? Pra ajudar não tem ninguém. Não é? Por causa dessa rede Mas social que quando todo que mundo vai ser a atrás disso audiência fala pública? qualquer Você já tem dia? O que acontece? A audiência ainda não tem a data, Tá. mas vai ser em abril por conta do autismo. Mas tu vais né? me avisar. Nós vamos avisar. Então, assim, o que eu queria deixar de convite, né? Tá. Para que todos participassem, independente se você é ou não da comunidade da pessoa com deficiência. Porque é aquilo que a gente falou, uma pessoa com deficiência inserida numa escola bem assistida, a educação completa da sala acontece. Sem dúvida. Né? Então, essa é uma causa de todos. Porque a deficiência, a gente fala muito do autismo, mas às vezes eu posso ter um acidente doméstico e me inserir Óbvio. na deficiência. Óbvio. Então, aquela coisinha, eu não vou porque eu não tenho nada a ver com isso. Não, pode você ser tem. que tenha um dia e Amanhã já tu tem pode mesmo. ser vó, uma É, criança com é, especial, amanhã tu você pode ser mãe. Tem a ver com isso. E assim, uma coisa que a gente precisa deixar claro, a gente precisa recuperar no ser humano a humanidade. A gente precisa empatia, enxergar o outro como humanidade. humano. É isso. É sobre isso, né? E sim, quando nós tivermos a data, nós vamos repassar para avisa. você. E Eu sim, quero nós precisamos Passar conversar no mais. rádio e eu quero conversar Por mais. favor. E já fica o convite. E não é assim, fica o convite porque ela está sendo educada. Não. Fica o convite porque eu quero. Tá? Então, tu vais ver a tua agenda, A e dizer, gente Cíntia, organiza. daqui a 15 dias, né, Tyson? Porque é só avisar o Tyson, organiza aqui pra gente. Eu quero vocês aqui comigo. Tá. Com certeza. Eu E a quero gente falar fala com a muito Fê também. Assunto, vamos trazer a Fê, a gente talvez pode ver com a Su também, a Todo Su mundo Gripa. podemos Eu fazer acho- uma festa aqui, eu falar acho sobre que tudo. tem Eu acho que muito a gente assunto pode até e- falar numa próxima pauta, não que essa da audiência não seja importante, da audiência pública, do adulto com deficiência. Totalmente. Porque assim, Trazer essa consciência, sabe? essa puxada de Porque orelha enquanto da é criança, Fê. porque enquanto é criança, o olhar é diferente. Mas passa tão E rápido, é Cíntia. lógico, Meu Deus, o amor. meu parece que foi ontem que tinha 2 anos, o guri já tem É 15. isso. E o adulto? Que já tá aí, ó. A entendendo? vida adulta tá batendo aí. Tá batendo. batendo. Isso. Temos que falar sobre isso. Isso. Eu quero, assim, ó, agradecer.
Eu amei receber vocês aqui. Estudei com o Emil, né, meu amor? O Emil foi meu companheiro de mestrado, uma parte da graduação e no mestrado também. E sempre de longe via a causa. Sim. E já falamos algumas vezes sobre isso. E o meu abraço, e o meu carinho, e o meu beijo, eu tô sempre aqui pra vocês. A qualquer hora, qualquer pauta que vocês quiserem mandar, eu tô aqui. Quero Não dizer, tem horário, tá? quero agradecer o espaço, né? Querida, não agradeça. E dizer que eu adorei o assunto de hoje. O assunto fora da pauta foi excelente Eu ia também. terminar perguntando pra vocês se o passaporte tá bem carimbado. Tá, o meu tá, mas o meu também é estranho, porque eu tô indo sozinha a trabalho. Então que fique a dúvida. Te condena. O teu tá te O meu condenando. me condena. Essa foi Deixa eu ver o meu, não. O meu eu sempre fui junto. então. O teu te Meu conde- ultimamente tá o teu carimbado te sozinho. condena e o meu tá dando o aval. Tá aqui, ó. Mas isso a gente não pode Não, falar isso é aqui. papo interno. bastidor. Não bastidor. nesse horário. Não, né? nesse horário não. Eu amei tanto que vocês Muito não obrigado, têm noção. muito obrigada E eu- pela e assim, ó, oportunidade. não tô falando por Leve, educação, assim, muito ó. bom. Pode ser qualquer hora. Cíntia, precisamos de... Cíntia, fala lá. Ó, a gente não tem como ir num podcast, mas fala no rádio. Juntas sempre. Eu tô aqui Obrigada, pra vocês. obrigada. A qualquer Obrigada. hora. Juntas como mães e mulheres, muito obrigada. É Sempre. isso aí. Obrigada. É bem isso. Um beijo. Beijo, Amei. beijo. Obrigada. Tyson, obrigada, tá, meu fofuro? Obrigada, Vamos mudar Tyson. isso tudo que Beijo, tem Tyson. que entrar no ar. Tyson, esquece tudo que a gente falou. Não, mentira, não esquece. Leva a risca pra levar pra tua lição de vida. vida. Lição de vida. É. Todos os assuntos, sem tirar nem pôr, meu filho. Tá bom? Não fica Obrigada. traumatizado. Gente, um beijo pra vocês. Logo mais a gente se encontra sempre com temas legais aqui. E gostei de voltar com esse nosso podcast. Tava parado, né? Tava morno. Agora temos vários assuntos. Tava meio cagado. Agora estamos de volta. É isso aí. Um beijo. Tchau. Tchau.